Bom dia, mais um domingo na Igreja Amarelinha do Encantado. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós vamos estudar a lição 2 da revista Teologia das Boas Obras e a lição 2 tem o título Retornando às Origens da Escola Dominical. E aproveitando que nós estamos falando sobre a escola dominical, no domingo passado a Carolzinha falou durante o período de louvor sobre uma reunião que nós temos feito toda semana com a classe dos jovens. Nós temos feito uma reunião online para discutir as lições da escola dominical. Então, aproveitando esse tema, eu quero convidar você, se você tiver interesse de discutir sobre a lição da escola dominical, que você participe conosco. Eu vou deixar o link de toda quarta-feira, 8 horas, vai ser com esse mesmo link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e você pode acessar. Você de qualquer idade, não precisa ser da idade somente dos jovens. É lógico que é a classe da UMEC, dos jovens do Encantado, mas todos vocês estão convidados para discutir essa lição da escola dominical. Então, voltando aqui à lição 2, o nosso versículo-chave ele está em 2 Pedro 3,18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que importância, Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e quão importante é a escola dominical para esse conhecimento. E por isso, antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal em relação à escola bíblica dominical. Dizer o quanto que a EBD fez diferença na minha vida. Todo o aprendizado que a gente tem com o ensino bíblico, tanto com o ensino bíblico quanto com o estudo aliado à prática do nosso dia a dia. É importante ter esse momento de comunhão e conversa sobre a prática cristã, E esse aprendizado a gente tem na escola dominical. Tantos assuntos que surgem onde podemos aplicar a palavra de Deus no nosso caminhar. E tudo isso fez parte da minha própria formação, A formação de quem eu sou hoje. E desde criança eu lembro do meu pai, todo domingo de manhã, cedinho, ele passava e ficava: vamos acordar, escolinha dominical é 9 horas. Então isso foi muito importante na minha vida. Então eu sou grata a Deus por cada professor de escola dominical que passou na minha caminhada cristã, o qual o meu próprio pai, reverendo Hélio Rodrigues Martins, foi o maior. Então, entrando na nossa lição, ela apresenta o histórico e a origem da escola dominical no Brasil e no mundo. A origem da escola dominical ela se deu na Inglaterra, em 1780, na cidade de Gloucester, através do jornalista Robert Hicks. Esse jornalista, preocupado com a situação moral e espiritual do seu país, ele tentava recuperar alguns presos, porque ele observou que a ignorância era uma das principais causas da criminalidade, dos crimes praticados naquele local. Então, naquela época, era comum as crianças trabalharem e o único dia de folga das crianças era o domingo. Então, ele teve a ideia de abrir uma escola dominical. Mas essa escola, ela daria ênfase à educação religiosa e teria a Bíblia como livro-texto. Então, ele ajudaria essas crianças no ensino também secular, mas usaria a Bíblia como livro-texto, dando ênfase à educação religiosa. Então, Hicks criou a escola dominical como estratégia de ensinar a Bíblia, mas com a preocupação de dar uma formação básica para aquelas crianças e para os seus conterrâneos. Assim, essas crianças poderiam se desviar dos vícios e do crime. Então, como uma visão histórica que a gente tem nessa lição, a escola dominical começou em 20 de julho de 1780, na Inglaterra, com o apoio de João Wesley. Nos Estados Unidos, foi em 1790, na Filadélfia, e em 1875, organizou-se em Londres, que no ano seguinte já tinha muitos seguidores, digamos assim, com a linguajar de hoje. No Brasil, esse movimento da escola dominical foi um pouquinho antes de Londres. Em 19 de agosto de 1855, na residência do médico e missionário escocês Robert Reid Calley, em Petrópolis, organizada por sua esposa Sarah Calley, nascia a nossa primeira escola dominical.
e também assim os evangélicos no Brasil, né, através do congregacionalismo. Então isso a gente aprende na escola dominical, né? Isso já seria uma outra lição para a gente falar sobre a origem do congregacionalismo no Brasil, né? Então Sarah Calley, esposa de Robert Calley, contou a 5 crianças a história de Jonas. E assim começou a escola dominical e o trabalho congregacional no Brasil. Então comemoramos também 165 anos, né, de congregacionalismo, por conta dessa data de 19 de agosto de 1855, que foi o primeiro trabalho congregacional através da escola dominical, iniciada ali por Sarah Calley e Robert Calley. Então, o autor dessa lição, ele se apegou mais à origem da escola dominical vivenciada por reis na Inglaterra. Ele destaca que os problemas morais e sociais desta época, né, de hoje, não são diferentes dos problemas de 230 anos atrás. E vale a pena, então, a gente tentar resgatar um pouco do cunho social que deu origem à nossa escola dominical. Foi através desses pensamentos em relação aos problemas sociais daquela época que Reikes teve a ideia, de uma educação, de uma escola que fosse aos domingos, para dar oportunidade às crianças que trabalhavam durante a semana de aprender tanto a palavra de Deus, e com essa estratégia de trazer um pouco também do ensino secular. Então ele diz que é preciso entender que não basta apenas ensinar a Bíblia, mas precisamos vivenciar a palavra de Deus. Ensinar por meio das nossas ações e, via de regra, a Bíblia nos leva à prática das boas obras. Esse é o foco da nossa revista, as boas obras. Então, a prática das boas obras é o foco. E por isso ele fala também do foco de boas obras através da escola dominical, que é um local onde realmente nós ensinamos e aprendemos, vivenciamos ali a prática das escrituras, as doutrinas, como deve ser o modo de vida de um cristão. E também vivenciar isso através de projetos sociais, demonstrar isso através das nossas boas obras. E por que não trazer esse cunho social com essas oportunidades também de ensinos de diferentes reflexões também na escola dominical? Então, como tem sido interessante os nossos encontros da EBD? Vou falar um pouquinho porque a gente tem vivenciado isso, mesmo na quarentena, com os nossos encontros online, e também já era assim no presencial, essas oportunidades de trazer à tona os deveres do cristão. Muitas vezes também falar da nossa vida secular, como aplicar o ensino, como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. O que podemos fazer para divulgar o Evangelho? Falamos sobre projetos sociais que precisam ser pensados, falamos de apoio às mulheres que vivenciam violência doméstica, formas de alcançar as pessoas, E por que não falar também dessa visão de Reiki na Inglaterra, em aliar o ensino secular ao ensino religioso? Nós já tivemos, projetos de várias oficinas, trazendo outros conhecimentos também através da igreja. E isso é importante a gente trazer à tona. E tem sido interessante esses encontros exatamente porque estudando a prática das escrituras, estudando a palavra de Deus, a doutrina, traz também à nossa mente ideias e projetos de coisas que nós devemos realizar na igreja e muitas vezes projetos que vão ficando esquecidos. Projetos que precisam ser avivados em nossa mente para que a gente volte a praticar. E o autor pergunta por que não repensarmos e voltarmos às origens, Ele fala de uma escola dominical inclusiva, um dos tópicos que seria o segundo tópico da lição. O primeiro seria esse histórico da escola dominical e depois ele fala dessa escola inclusiva que dê lugar às pessoas menos favorecidas, uma escola onde a gente possa pensar nesse cunho social. Então a gente pode falar de exemplos de projetos até mesmo dentro da nossa própria igreja, Por que não falar de EBD, EBI, EBF, escolas que tinham estratégias sociais,
né, de atender a uma comunidade carente, de fazer oficinas que não sejam somente do ensino religioso, mas que ensinem também música, que ensinem uma língua estrangeira, enfim, que nós possamos aliar o conhecimento necessário também da vida secular a uma estratégia de trazer, né, essas crianças, esses jovens, enfim, pessoas ao Evangelho e vivenciar também o ensino religioso. Né? Eu me lembro de EBF, que é também um projeto de entretenimento, né? Era durante as férias, mas era para atrair, eram estratégias de atrair essas crianças para estarem unidas ali, ouvindo tanto da palavra de Deus, quanto tendo uma oportunidade de lazer e entretenimento com outras crianças. Então são diversos projetos que aliam, né, o ensino religioso iniciado ali na origem da escola dominical com uma maneira, com estratégias de atrair as pessoas também, tendo a oportunidade de vivenciar o ensino secular, ou enfim, né, cultural e outros projetos que nós podemos pensar. E isso tudo é possível através de uma escola dominical. E por isso é importante a gente ressaltar aqui, né, realmente a importância da escola dominical, a importância de você participar, a importância de você estar junto conosco, aprendendo da palavra de Deus e trazendo ideias para que a gente possa frutificar. O autor nos chama a atenção para o costume de ficarmos somente naquele formato litúrgico, né, que a gente há muito tempo vem se acostumando na escola dominical. É preciso olhar a escola dominical sob um novo prisma, trazendo novas reflexões. Isso tem acontecido, mas é preciso a gente praticar muito mais, né? Talvez a escola dominical seja a única opção que vocês têm de estarem reunidos em uma união, né? Reunir a UMEC, reunir a união de homens, a união feminina, a terceira idade, enfim, talvez a escola dominical seja a única opção que nós estamos tendo semanalmente de um encontro, né? Uma oportunidade desse ajuntamento, e é dessa oportunidade que sairão os projetos, que sairão as ideias, né? Que nós vamos estar ali exercendo a comunhão e a prática do ensino e a discussão da palavra de Deus, tão importante para que a gente reflita sobre o nosso caminhar, né? O caminhar do cristão. Mas para que isso aconteça, é preciso de gente. E para que a gente saia da teoria e vá para a prática, a gente também precisa de gente. Primeiro, professores dispostos a ensinar tanto o ensino religioso quanto de novos conhecimentos e ensino secular. Segundo, alunos dispostos a ouvir, né, a praticar a palavra de Deus, estarem presentes, reunidos, né? E todos unidos, dispostos a colocar em prática o serviço no reino de Deus e a prática das boas obras. Aliando gente disposta, né, com o serviço na casa de Deus, aí sim nós vamos estar exercitando, né, praticando as boas obras que as lições têm nos chamado a atenção. Amém? Então, se você quer continuar esse papo, eu te espero então quarta-feira, às 20 horas, no link que a gente vai deixar aí. Se você quiser continuar com a gente conversando e tendo ideias, projetos, você será bem-vindo. Amém? Que Deus nos abençoe neste domingo.